Olá, meu nome é Mariana Galindo, sou residente de cirurgia geral do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e hoje eu vou falar sobre a nutrição parenteral no pós-operatório. E para tanto, usei como base o artigo do Up to Date, que foi atualizado pela última vez em 9 de março. A desnutrição está associada a complicações pós-operatórias e a um aumento no risco de morte pós-cirúrgica. Embora tenhamos como opção a otimização nutricional pré-cirúrgica, ela não é possível na maioria dos casos. No pós-operatório, o suporte nutricional entérico é sempre preferível para todos os pacientes que não tenham contraindicação, pois possui vantagens quando comparado à alimentação por via parenteral. Entre as vantagens podemos citar a inserção e manutenção do tubo, menos onerosa e mais segura, a contribuição para a saúde da borda intestinal ao longo do tempo e um menor monitoramento necessário quando comparado com a nutrição parenteral. Temos algumas indicações da nutrição parenteral. São elas: a falha anastomótica gastrointestinal, porque quando o paciente é alimentado pela via entérica, nesses casos, pode ocorrer um vazamento e assim uma contaminação da cavidade peritoneal. As fístulas gastrointestinais, pois a alimentação enteral pode aumentar o débito dela e assim retardar a sua cicatrização. Nos casos de obstrução intestinal mecânica, porque como o paciente tem uma obstrução, ele não tem trânsito e pode acabar ocorrendo distensão, náusea, vômito, fora que como ele está sem trânsito, ele precisa ser alimentado por outra via. Nos casos de esvaziamento gástrico tardio, esse caso se aplica quando você não consegue fazer a nutrição com a sonda no intestino delgado. Nos casos de vazamento de linfa, porque uma das opções de tratamento é a suspensão da nutrição enteral e a administração por via parenteral, em pacientes cuja necessidade nutricional não esteja sendo alcançada pela nutrição enteral e em casos de complicações do tubo de alimentação. Da mesma forma, também temos algumas contraindicações, que são divididas em absolutas e relativas. Nas absolutas temos a capacidade de receber alimentação por via enteral, pois como já foi visto, é a de escolha, quando temos uma duração prevista de jejum inferior a 5 dias, porque para pacientes saudáveis é visto que eles toleram um período de jejum de até 14 dias, sem que isso tenha um impacto significativo em sua recuperação. Já naqueles pacientes que eram desnutridos, é recomendado que a nutrição seja iniciada por via parenteral em até 5 ou 7 dias. Nos casos de doença terminal com expectativa de vida curta, esse período de determinação de expectativa de vida curta é variável, mas admite em média menor que um mês, porque é visto que a nutrição parenteral não causa um prolongamento ou uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, e nos casos de recusa ou diretiva contra a alimentação artificial por parte do paciente ou do seu representante legal. As contraindicações relativas estão presentes naqueles pacientes que têm um curso clínico que exige o atraso no início ou uma descontinuação do suporte parenteral, mas que quando a condição complicadora for corretamente controlada, pode retomar com nutrição parenteral. São elas o choque, porque é controverso ainda quando começar, inclusive, a terapia, mesmo depois que o choque tenha sido resolvido. A infecção relacionada ao catéter, porque com os pacientes que apresentam bacteremia, fugemia, pode ser necessário suspender o suporte nutricional para ter um período intermediário sem linha, que chama para limpar a infecção. Nos casos de distúrbio ácido-base, pois a nutrição parenteral pode tanto agravar uma acidose lática quanto dificultar a interpretação de uma alcalose. Em caso de alteração grave de eletrólitos, pelo mesmo motivo, pode ser agravado ou iniciado por conta da nutrição parenteral, principalmente naqueles pacientes que já têm um distúrbio grave de eletrólitos de base ou alguma disfunção renal. Nos casos de síndrome da realimentação, que é mais comum em pacientes com desnutrição crônica,
devendo-se ter bastante cautela com a prescrição de eletrólitos nesses pacientes e fazer a sua dosagem várias vezes para um melhor controle. Naqueles pacientes que tenham sobrecarga de volume, pois a nutrição geralmente é preparada com um volume já pré-designado, e naqueles pacientes que têm características clínicas de sobrecarga, o risco de uma sobrecarga adicional tem que ser considerado, e nos casos de falta de acesso venoso central, porque embora a nutrição parenteral possa ser administrada na via periférica, são necessários grandes volumes e concentrações mais altas que tendem a causar flebites. Então, de modo que se for necessário iniciar por acesso venoso periférico, ela tem que ser por breve período de tempo, para evitar complicações. O início da nutrição parenteral é amplamente baseado nas condições clínicas do paciente e no estado nutricional pré-operatório. Um paciente previamente rígido consegue tolerar até 14 dias de jejum sem que isso lhe traga grandes malefícios. Na ausência de uma resposta severa ao estresse, as reservas de glicogênio vão fornecer calorias durante as primeiras 24 horas de jejum. Após isso, o fornecimento de fluidos intravenosos com destrose vai estimular a secreção basal de insulina e assim minimizar a proteose. Entre os pacientes que não podem receber a nutrição enteral, o consenso é que seja instituída nutrição parenteral em pacientes não críticos após pelo menos 5 dias de jejum, na ausência de desnutrição pré-operatória. Após 14 dias de inanição em pacientes saudáveis, a nutrição parenteral deve ser iniciada. E para pacientes com desnutrição crônica e repouso intestinal prolongado, pode ser apropriado instituir a nutrição parenteral antes dos 5 dias. A duração da nutrição parenteral é tipicamente ditada pela capacidade do paciente de receber uma nutrição enteral. Para pacientes em transição, o momento da descontinuação da terapia parenteral é variável, uma vez que a ingesta enteral atende a porção significativa de suas necessidades diárias de líquidos e calorias. A terapia parenteral pode ser reduzida ou interrompida. Muitos pacientes em recuperação necessitam de um período de transição, durante o qual a terapia parenteral é desmamada à medida que a ingestão enteral aumenta. Nesses casos, é comum interromper a terapia parenteral quando as metas de líquidos são cumpridas e as calóricas excedem 60% da necessidade diária do paciente. Para aqueles pacientes que apresentam insuficiência intestinal, pode ser necessária uma reabilitação intestinal e um desmame prolongado. A prática do desmame da nutrição parenteral ao longo de horas para prevenir hipoglicemia aguda raramente é necessária e decorre de experiências durante o período inicial da nutrição parenteral, quando os pacientes ainda eram superalimentados. Como uma alternativa, as avaliações de glicemia no ponto de atendimento podem ser um meio de garantir a segurança e aliviar a necessidade de taxas de redução gradual. O objetivo da nutrição parenteral é atender aos requisitos nutricionais do paciente cirúrgico no pós-operatório. A subnutrição e a superalimentação devem ser evitadas, pois cada um está associado a complicações, como a hiperglicemia, a esteatose hepática, a má cicatrização de feridas e a infecção. As necessidades calóricas no paciente no pós-operatório foram amplamente determinadas pela estimativa do grau de estresse cirúrgico. No entanto, intervenções como melhor controle da dor, temperatura, ansiedade e otimização da ventilação podem diminuir o consumo de calorias medido nesses pacientes. A calorimetria indireta continua sendo a maneira mais precisa de estimar o consumo de calorias do paciente, mas nem sempre ela está disponível. Dessa forma, a Sociedade Americana da Nutrição Parenteral e Enteral recomendou o uso de estimativa simples baseada no peso corporal ideal de cada paciente de 25 quilocalorias por quilo por dia, quando a calorimetria indireta não estiver disponível. Para pacientes que estejam em estados catabólicos, como nos casos de septo, traumatismo craniano ou feridas grandes, podemos aumentar essa estimativa para 30 a 35 quilocalorias.
A estimativa calórica ideal é um ponto de partida para a prescrição nutricional, mas o ajustamento diário vai se basear em muitos fatores, incluindo a cicatrização de feridas, o ganho de peso e o desmame do ventilador. Historicamente, a produção de algumas proteínas séricas, como a albumina, a proteína transferina C reativa, era considerado um marcador de nutrição adequada, mas essa prática foi abandonada, pois existe uma falta de relação entre a ingesta e os níveis delas. Uma avaliação mais global, incluindo exames, status funcional e balanço de nitrogênio, é usada para avaliar a adequação da nutrição do paciente no pós-operatório. A prescrição. A nutrição parenteral ela é solicitada por período de 24 horas e geralmente tem um tempo de espera de média de 12 horas, com base nos estudos laboratoriais anteriores. Numa prescrição inicial, vamos ter como elementos básicos o volume de fluido, que deve atender às metas de fluido do paciente por 24 horas e deve variar de acordo com as condições clínicas do paciente. Como uma média para atender aquele paciente pós-operatório médio que não espera perdas significativas, usamos 30 a 40 ml por quilo dia. E para pacientes com perdas imprevisíveis, podemos administrar fluido intravenoso suplementar para atender as metas diárias. Temos proteína, onde usaremos aproximadamente 20 a 25% das necessidades calóricas diárias do paciente. O paciente cirúrgico médio deve receber 1,2 a 2 gramas quilo dia de proteína. Naqueles pacientes com feridas grandes ou com estresse cirúrgico alto, pode-se ocorrer um aumento de 0,5 a 1 grama quilo dia de proteína. Lipídios. Normalmente usamos 10 a 30% da necessidade calórica diária para ser atendida através da emissão lipídica. Cada grama de lipídio vai liberar 9 kcal de energia. E temos que lembrar que naqueles pacientes que recebem medicamentos lipídicos, como a sedação com propofol, o conteúdo lipídico contribuído pelo medicamento deve ser considerado. Em algumas instituições, os lipídios são administrados separadamente, mas as diretrizes de consciência favorecem a sua mistura. Os carboidratos, na forma de destrose, normalmente representam 50 a 60% das calorias diárias do paciente. O conteúdo de carboidratos ele vai ser ajustado com base nos demais, de proteínas e lipídios. Dessa forma, só podemos calcular as calorias diárias de carboidratos através da diminuição da de proteína e da lipídica da total. Os eletrólitos e o equilíbrio ácido básico, temos que evitar hipocalemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia para otimizar o retorno da função intestinal e evitar complicações de deficiência de eletrólitos. O monitoramento diário é essencial na adaptação de prescrição, mas que com o tempo pode diminuir sua frequência. Vitaminas e oligoelementos, para a maioria dos pacientes, vai ser fornecida como equivalente intravenoso de um multivitamínico. Quantidades suplementares podem ser adicionadas para tratar alguma deficiência específica de cada paciente. Os ajustes de uma prescrição. Ao criar a prescrição personalizada para o paciente, alguns pontos devem ser levados em consideração. Estão entre eles a doença renal. O ajuste de proteínas nesses casos é controverso, porque tanto foi visto que favorece o retardo na progressão da doença renal, mas ao mesmo tempo dificulta a cicatrização. Nos casos de doença hepática, os pacientes com doença hepática podem metabolizar aminoácidos imprevisivelmente, dependendo do grau de função que tem. Nos casos de diabetes, mas foi visto que nenhuma alteração específica no conteúdo de carboidratos é recomendada. Os ajustes ainda podem ser nos casos de perda de alto volume de fluido, porque, como foi visto, o volume é adequado e ajustado para acomodar as perdas dos pacientes, então, naqueles com grandes perdas, devem ser adicionados fluidos por via intravenosa. Nos casos de vazamento linfático, porque também, como já foi visto, é uma das opções de tratamento não cirúrgico é através da mudança na alimentação. Nos casos de feridas grandes, embora controversos, consensos sugerem proteínas e outros suplementos adicionais para promover a produção de colágeno na cicatrização. Obesidade, pois os pacientes obesos, o consenso recomenda
que eles sejam alimentados com o fornecimento de 65 a 70% das necessidades de energia alvo, com base em estimativas calóricas obtidas por calorimetria indireta. Nos casos de estados hipermetabólicos, para esses pacientes é essencial que seja obtido um gasto energético de repouso previsto para que seja evitada tanto uma subnutrição quanto uma superalimentação. E como já foi dito também anteriormente, nesses pacientes que sofreram grandes traumas, pode ocorrer um aumento do fornecimento, um aumento da quantidade base, tanto de proteína quanto de quilocalorias. Insuficiência respiratória, pois nos casos de superalimentação ocorre uma administração excessiva de calorias que vai resultar no aumento prolongado para o desmame do ventilador, e através de monitoramento e ajustes contínuos, porque como foi dito até inicialmente, inclusive uma desvantagem da nutrição parenteral, que é essa necessidade de monitoramento e ajuste maior. A nutrição parenteral também pode ser administrada de maneira ciclada. É normal que a gente veja que ela fique 24 horas conectada, mas elas podem ser convertidas para infusões de 12, 16 ou 20 horas para permitir que o paciente desconecte em alguns momentos. E a nutrição parenteral, em média, tem uma vida útil curta, de aproximadamente 30 horas quando estiver em temperatura ambiente, ou de 9 dias se estiver refrigerado. Na transição para a alimentação enteral não existe um método de desmame geralmente aceito, mas é sabido que o paciente deve manter seu peso, nutrição e hidratação para poder se libertar totalmente da nutrição parenteral. Naqueles pacientes que tiverem nutrição parenteral por um breve curso de tempo, como já foi citado, de 2 a 4 semanas, a nutrição parenteral pode ser interrompida quando mais de 60% das necessidades calóricas forem atendidas por via enteral. Já naqueles que estão recebendo a parenteral por um tempo prolongado, maior que um mês, recomenda-se que seja feito um desmame mais lento, onde o paciente deve atingir pelo menos 80% das metas diárias através da ingestão enteral, antes de realmente abandonar a parenteral. Em alguns casos é necessário e pode ser utilizado a enterófise para ajudar a liberar o paciente da parenteral. A reabilitação intestinal, ela ocorre nos casos de ressecção intestinal extensa ou fistulação, que são alguns pacientes que podem não conseguir sobreviver sem nutrição parenteral devido ao despejo intestinal e à má absorção, que vai levar a complicações como desidratação, desnutrição e deficiências vitamínicas. Muitos pacientes limítrofes vão exigir que essa reabilitação formal do intestino seja liberada com segurança, e espera-se que pacientes que perdem mais de 75% do intestino delgado precisem de uma modificação na dieta e ou nutrição parenteral. Em particular, as ressecções ileais podem resultar em sal biliar e má absorção de vitamina B12, o que piorará a esteatorreia e a absorção de vitaminas. Da mesma forma, a perda do colo e ou válvula ileocecal pode contribuir para a dependência nutricional parenteral do paciente. À medida que os pacientes se recuperam de sua doença, a nutrição enteral deve ser modificada da seguinte forma. Uma introdução gradual é recomendada. As dietas devem favorecer carboidratos complexos, uma vez que os açúcares simples causam carga osmótica, que gera diarreia. É preferível dietas ricas em proteínas, ou seja, 20% de proteína, porque são mais fisiológicas e bem toleradas. Um alto índice de gordura, de 30 a 40% é recomendado, porque a gordura é tolerada melhor do que a carga de carboidratos altamente osmótica. E uma suplementação com fibra é indicada também, porque melhora a adaptação e a absorção de água, podendo levar à constipação, o que vai ser bom para pacientes com má absorção. A restrição de oxalato e evitar alimentos ricos em vitamina C pode ser necessária para pacientes com ressecção ileal maior que 6 cm. As deficiências de vitaminas e minerais podem persistir dependendo da absorção do grupo de vitamina e ser necessária uma suplementação crônica. E muitas vezes é necessária uma terapia medicamentosa antimotilidade
para controlar os sintomas da má absorção. Aí vamos entrar nos resumos e recomendações, onde vamos só reforçar alguns pontos que já foram ditos. Geralmente recomenda-se uma via enteral para a nutrição, mas a nutrição parenteral pode ser necessária para o paciente com contraindicação à nutrição enteral. A parenteral suplementar também deve ser considerada em pacientes cirúrgicos cujas necessidades nutricionais não estejam sendo atendidas pela via enteral. O momento ideal para o início da nutrição parenteral no pós-operatório permanece controverso, mas para aqueles com indicações apropriadas, o momento do início é baseado nas condições clínicas, no tempo esperado em recuperação e no estado nutricional pré-operatório. A prescrição de nutrição parenteral é determinada pela estimativa das necessidades calóricas, proteicas, lipídicas e líquidas do paciente no pós-operatório, e a transição da nutrição parenteral é comumente alcançada quando o paciente se recupera da cirurgia e ou suas complicações. Alguns pacientes podem necessitar de suporte nutricional parenteral prolongado e de reabilitação intestinal. Raramente a nutrição parenteral crônica vai ser necessária para aqueles com insuficiência nutricional. A referência utilizada. Muito obrigada a todos.